Beleza, galera ligada aqui no canal Ave Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse segundo canal da plataforma. Tem muita gente que acha que é inscrito lá no Atenção Vascaínos e que aqui tá tranquilo. Não, tem que se inscrever aqui embaixo também, aqui no canal Ave Mais, é fácil e simples. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe, copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, traz a rapaziada para cá nesse Acorda, começando a semana nessa segunda-feira e hoje é comigo aqui no Acorda Vascaíno. A gente quer demais a sua audiência e também o seu compartilhamento. Copia o link e chama a rapaziada para assistir aqui também o canal Ave Mais, o Acorda Vascaíno dessa segunda-feira. E olha, eu poderia falar, por exemplo, do jogo de sábado em que o Vasco venceu o Sport por 3-1, poderia falar da semana do Vasco, que tem jogo amanhã e tem jogo também no sábado, o clássico dos milhões contra o Flamengo, tem até já na outra terça-feira o jogo contra o Lanús pela Sul-Americana. Poderia falar sobre a questão do Fábio Carille, que deu uma coletiva de imprensa, depois de muita contestação por parte do torcedor, são 2 vitórias seguidas, a gente também poderia falar sobre isso. Mas não tenho como deixar de falar de Roberto Dinamite, que ontem faria 71 anos se estivesse vivo, mas ele está vivo nos nossos corações e na nossa lembrança. Roberto Dinamite foi um integrante aqui do canal Atenção Vascaínos e mais do que isso, ele era o maior ídolo da história do Vasco, ele foi um presidente, o último presidente que ganhou um campeonato nacional pelo Vasco, depois foi contestado por conta da segunda gestão, mas isso não importa. O que a gente quer falar muito aqui é sobre a pessoa, Roberto Dinamite, que sempre participou com a gente aqui de lives e também presenciais, virtuais, mas enfim, foi um grande amigo que todo vascaíno que conhecia o Roberto Dinamite teve. Para quem pôde conviver um pouco com o Roberto Dinamite, sabe do que eu tô falando, que é um cara espetacular e com certeza está nos nossos corações e no meu então, principalmente. Roberto foi um cara que é muito importante na minha carreira. Ele nem sabe disso. Se ele aqui estiver acompanhando esse Acorda Vascaíno, ele vai saber, porque até contei isso ontem no Arquibancada do AV, com meus parceiros Walter Muniz e também o Carlos Caju. Uma situação, foi o primeiro contrato praticamente meu com Roberto Dinamite, um contato telefônico. Foi o seguinte, estava eu trabalhando na Rádio Globo em 2012, eu tinha saído de um trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro para pegar uma vaga na Rádio Globo, que sempre foi o meu maior sonho, trabalhar na equipe esportiva da Rádio Globo. E a Rádio Globo, na ocasião, fez uma mudança de comando, vamos dizer assim, né? Sai José Carlos Araújo, o garotinho, que foi para um projeto para Bradesco Esporte com outros profissionais, e volta à Rádio Globo no microfone principal. Luiz Penido, o garotão da galera que estava na Rádio Tupi, foi para a Rádio Globo para assinar o contrato e ser o locutor principal. E nessa mudança, logicamente, que eu tentei ali pela 4ª vez, buscando chegar à Rádio Globo, e naquela ocasião fiz todo o processo e consegui uma vaga na equipe esportiva. Foi a realização de um sonho, só que naquele momento eu não sabia, por exemplo, que estava sendo contratado por um contrato, vamos dizer assim, temporário de 3 meses. Então eu estava passando por um período de experiência naquela ocasião e achando que estava efetivo. E aí durante esses 3 primeiros meses, logicamente com muito nervosismo, até mesmo um pouco de não conhecimento do que tudo que acontecia em relação à Rádio Globo, já tinha experiência de ter trabalhado em rádio esportivo, já tinha trabalhado em rádio, principalmente já tinha feito, por exemplo, até repórter aéreo em grandes rádios aqui do Rio de Janeiro, mas não tinha trabalhado no meu sonho, né, que era a Rádio Globo. Então, cheguei ainda um pouco tímido, vamos dizer assim, nos primeiros meses, primeiros dias meu de Rádio Globo. E aí, fui escalado para fazer a coordenação e produção de alguns programas, inclusive o Enquanto a Bola Não Rola, que hoje faz parte ainda da programação da Rádio Globo, mas virou um outro programa. Naquela ocasião, era um programa que era de meio-dia às 3, um debate esportivo comandado pelo Heraldo Leite e outros grandes convidados, jornalistas, tinha o Felipe Cardoso, tinha muitos convidados ali, e aí tinha um bate-papo esportivo. E naquela ocasião, o Vasco, em 2012, estava passando por um processo meio estranho de tudo que vinha acontecendo, porque o Vasco, em 2011, tinha conquistado a Copa do Brasil, tinha se classificado para a Libertadores da América, e em 2012 o Vasco tinha sido meio que eliminado da Libertadores da América por conta daquele jogo contra o Corinthians. O Vasco tinha dado uma queda, o Cristóvão era o técnico do Vasco, enfim, vocês sabem do histórico em 2012. E estava nesse período meu de experiência da Rádio Globo.
E ao fazer a coordenação do Enquanto a Bola Não Rola, eu fui, peguei o telefone, eles estavam falando sobre Vasco, peguei o telefone e liguei diretamente para o celular do Roberto Dinamite naquela ocasião. Ele me atendeu com muita educação, como sempre, muito educado o Roberto Dinamite. Eu falei, Roberto, sou eu aqui, Emerson Rocha, da produção da Rádio Globo, tudo bem? Tudo bem. Então, tá rolando aqui o Enquanto a Bola Não Rola e o assunto é o Vasco. E o Heraldo Leite está no comando, eu queria que você pudesse participar com a gente aqui rapidamente por telefone. É possível? E, cara, numa vontade também do próprio Roberto de falar, ele que estava um pouco recluso em relação a entrevistas, e eu nem fui assessoria, eu fui direto ao Roberto. E ele entrou ao vivo na Rádio Globo naquela ocasião, e foi um ponto importante, inclusive, para minha contratação efetiva, porque ninguém tinha pedido para eu fazer a ligação para o Roberto. Não estava no planejamento, não estava na produção, não estava no roteiro aquela entrevista com o Roberto. E foi uma entrevista muito boa, esclarecedora na época, e foi importante também profissionalmente para mim. Então o Roberto entra na minha vida dessa maneira. E depois o convívio aqui no rádio, na Atenção Vascaínos também foi importante. Também já tinha feito entrevistas com o Roberto depois desse primeiro contato até a chegada dele aqui no canal Atenção Vascaínos, onde essa afinidade, essa ligação até afetuosa por minha parte, por parte do Roberto, cresceu ainda mais. Roberto tem uma passagem importante, inclusive vídeos que eu já divulguei nas minhas redes sociais, jogando bola com meus 2 filhos. No primeiro aniversário do canal Atenção Vascaínos, que a gente fez uma live lá no condomínio do JP Escofano, na Barra da Tijuca, eu levei meus filhos e bateram bola com o Roberto Dinamite, uma bola de laranja, assim, eles estavam lá trocando bola. Eu tenho esse vídeo até hoje que me emociona bastante, meus 2 filhos jogando bola com o Roberto Dinamite. Tem a live que um mês antes do meu pai falecer, meu pai tinha um sonho de me ver num programa esportivo debatendo com outros jornalistas. E naquela ocasião eu fazia uma live no canal Atenção Vascaínos que tinha o Roberto ao vivo. Meu pai estava aqui em Nova Friburgo com a gente e meu pai assistiu. Minha esposa colocou na televisão lá da sala a possibilidade dele poder assistir aquele debate esportivo onde estavam eu, o Roberto, o próprio Bismarck, o Flávio Dias, enfim, a rapaziada toda aqui do canal Atenção Vascaínos naquela ocasião. E o meu pai assistindo, eu falei, Roberto, meu pai está assistindo essa live, você manda um abraço para ele? E o Roberto, com aquela findalguia que sempre teve, mandou um abraço pro meu pai, ou seja, meu pai conseguiu matar também o sonho dele de me ver num programa esportivo. É um programa de televisão, por que não? No YouTube, hoje em dia, a televisão tá aí, a galera toda assiste pela televisão. Então, mais um feito histórico do Roberto Dinamite na minha vida, fora o carnaval que ele passou aqui em Nova Friburgo, onde estive com ele em cima do trio elétrico, uma homenagem que todo o povo friburguense, não só os vascaínos, mas todo o povo friburguense fez a ele. Foi um dia memorável, foi o último carnaval antes da pandemia, e estava muito feliz, até já fiz vídeos aqui no canal sobre esse carnaval que ele esteve aqui em Friburgo. Foi muito bacana, passei aquela tarde e noite com o Roberto, meu filho teve a camisa autografada, assim, foi muito bacana. Mandar até um abraço pro Fernando, que mora aqui no condomínio onde eu moro aqui em Nova Friburgo, e o Fernando que proporcionou a vinda do Roberto aqui para Friburgo nesse carnaval de 2020 também, foi uma ligação muito espetacular. E para fechar, logicamente, infelizmente, a morte de Roberto acontecer no dia 8 de janeiro, dia do meu aniversário. Foi um dia em que eu acordei, naquela ocasião, meu aniversário, minha esposa preparou um café da manhã na sala, eu acordei, fui levantar para poder tomar esse café com ela no dia do meu aniversário, e eu sentei à mesa e falei para ela assim, olha, estranho, eu tive um sonho hoje, sonhei com meu pai e Roberto Dinamite sentado à mesa conversando comigo. E a gente trocando ideia, meu pai já falecido, e o Roberto, até aquele momento, ainda estava passando pelos problemas de saúde, e minha esposa, caramba, então eu falei com ela como foi meu sonho, né? Conversando com o Roberto e meu pai na mesa tomando café. E meia hora depois, meu telefone toca, o pai do JP Escofano, seu Romeu, grande abraço, grande vascaíno, me ligou. Até achei que fosse me ligando para poder dar os parabéns. Eu falei, fala, doutor Romeu, tudo bem? Ele, tudo bem, Emerson, já está sabendo do Roberto? Eu falei, como assim está sabendo do Roberto? Pois é, nos deixou. E no dia do meu aniversário, e eu fiquei, logicamente, muito triste, por ocasião de ser o meu aniversário, não foi um aniversário comum e agora não vai ser nunca mais, porque todo dia 8 de janeiro eu sempre vou lembrar de Roberto Dinamite na data do meu aniversário. Naquele mesmo dia, deixei minha família aqui em Nova Friburgo, na verdade no dia seguinte, né? No dia seguinte, onde foi o velório de Roberto lá no São Januário, eu deixei minha família aqui, desci ao Rio de Janeiro
para poder me despedir de Roberto Dinamite. Foi uma despedida muito tocante para o meu coração, porque, como eu disse, Roberto já estava no meu coração. Então, eu já considerava Roberto meu amigo por conta de todas as lives que a gente fazia aqui, todo o convívio que tivemos aqui no canal Atenção Vascaínos, em várias lives lá no Azurra, inclusive na própria casa do Roberto, onde eu e JP Escofano estivemos lá gravando alguns programas com Roberto Dinamite. E ele sempre foi muito legal, muito carinhoso comigo. Tem vídeos gravados de dia de aniversário dele, que eu mandava para meus filhos gravarem vídeo para ele. Ele fez a mesma coisa com meus filhos, então não é só apenas o maior ídolo, não é só a questão do maior jogador de todos os tempos. Eu falo da pessoa, do ser humano, que sempre é o mais importante. Então fica aqui minha homenagem a Roberto Dinamite. O Flávio até já fez aqui no Acorda Vascaíno no dia anterior ao dia do aniversário, no sábado, mas eu não poderia deixar de também fazer a minha parte aqui e grande abraço e também os parabéns por esse cara que é eterno. Quando a pessoa é muito marcante, ele não nos deixa, ele é eterno. E Roberto, sem dúvida nenhuma, é eterno nos nossos corações e também nas nossas lembranças. Valeu, Roberto, tamo junto, meu parceiro. Grande abraço pra você. Obrigado mais uma vez por tudo. E a você que tá aqui curtindo a Acorda Vascaíno, eu peço pra você se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo e deixar aqui um comentário. Qual a sua lembrança mais histórica de Roberto? Como jogador, como presidente, como pessoa, como ser humano, enfim. Deixa aqui a sua mensagem, que sempre é muito importante também a sua mensagem para Roberto Dinamite. E hoje vai ter a tradicional live de segunda-feira, lá no Barra Square, na Barra da Tijuca. Sem dúvida a gente vai lembrar muito de Roberto. E daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante, ao vivo, lá no canal Atenção Vascaínos. E a gente conta demais com a sua audiência. Tamo junto, grande abraço, valeu! Fui, valeu Roberto!